Aleluia. Eu quero convidar você, por mais um momento, a contemplar a presença do Espírito de Deus nesse lugar. A contemplação nos leva a um nível mais profundo. Quanto mais nós contemplamos ao Senhor, quanto mais nós contemplamos a graça do Senhor e a sua fidelidade, nós entramos em níveis mais profundos nele. E Senhor, eu creio em nome de Jesus nessa profundidade alcançando a nossa igreja. Pai, nós oramos juntos em unidade como um corpo, pela tua misericórdia e pela sua graça que superabunda as nossas dificuldades, a nossa pequenez. E nós te rendemos graças, porque é o seu Espírito que nos levanta e nos conduz a toda a verdade. Obrigada, Senhor, porque hoje nós estamos aqui para receber mais uma porção da sua verdade. Irmãos, nessa noite, tenha consciência de que você veio aqui para contemplar, para receber mais uma porção da bondade e da fidelidade de Deus, para que você seja instruído em toda a verdade, em toda a verdade, em toda a verdade. Amém. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela oportunidade de servir a sua igreja, ao corpo de Cristo, como um bom mordomo. Eu me lanço nas tuas mãos para que o Senhor me use como o Senhor quiser, que o Senhor me conduza, para que os meus irmãos sejam ensinados e para que eles recebam, que haja sede e fome nos corações e que o Senhor seja aquele que vai corresponder a tudo o que eles têm desejado e ansiado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pode se sentar. Amém. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, brevemente, meu nome é Lícia. Hoje eu vou estar responsável por trazer a palavra, a mensagem. Pastor Emiliano, os nossos pastores estão na conferência de ministros, mas nós estamos aqui para dar continuidade a tudo aquilo que eles já fazem. Amém? Bom, o nosso tema do mês, como vocês já sabem, é semeando e regando o crescimento. E eu não sei você, mas quando eu paro para pensar em regar e semear, logo eu entendo que isso é uma ação inerente a mim. Ou seja, é uma ação inerente ao homem. Nós somos responsáveis por plantar e por semear. Amém? Hoje, o meu tema específico é para falar sobre olhe para você. E quando o pastor Emiliano me direcionou esse tema, rapidamente eu pensei que esse olhe para você não seria nada voltado para olhar para mim de uma forma egoísta ou de uma forma individualista. Esse olhar para você, ou no caso que você reflita sobre isso, mas olhar para si mesmo, é um ato de autoexame. Nós vamos aprender, segundo a palavra, segundo a Bíblia, que nós somos ensinados e que nós devemos nos avaliar. Isso é bíblico. E é necessário para que nós cresçamos e nos tornemos maduros. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um texto muito conhecido. Esse texto, geralmente, nós lemos em um momento muito específico de celebração, que é o momento da Santa Ceia. Mas nós vamos ver, nesse contexto, que Paulo, ele conduz a igreja de Coríntio ao autoexame. E nós vamos ver em 1 Coríntios, a versão que eu estou usando é a NVI, 1 Coríntios 11, 28, diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu vou repetir, tá? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Aqui,
Paulo fala para a igreja de Coríntio sobre a importância deles se avaliarem frente ao momento da Santa Ceia, frente à seriedade que é o momento de Santa Ceia. No entanto, nesse momento, no culto de hoje, a gente não vai focar na ceia, amém? Nós vamos focar no ato necessário, que é examinarmos a nós mesmos. Esse termo, examinar-se, quando a gente olha na raiz grega, no significado, depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, com um pouco mais de esmero para entender alguns significados, algumas coisas, a nossa leitura ela passa a ser mais rica, porque a gente não vê simplesmente aquilo que está na nossa frente. A gente vê a profundidade, alguns significados, alguns exemplos que trazem uma conotação especial para o nosso dia a dia, para que isso fique fresco e claro de aprender. Amém? Então, esse examine-se, Paulo está falando aqui sobre um ato de testar. Você precisa testar a si mesmo, provar a si mesmo. Agora, o significado que eu mais gostei de todos é você ser provado como se fosse um metal. Você passa por uma pressão tamanha que você vai ser provado como se fosse um metal. E isso vai provar o quanto você tem sido genuíno nas suas decisões, nas suas ações, naquilo que você tem feito para o Senhor. Amém? Então, Paulo ele faz esse convite para que a igreja de Corinto se examinasse a si mesma. E hoje nós estamos sendo convidados a gerar e criar esse mesmo hábito. Eu quero inicialmente dizer para você que examinar a si mesmo não é algo que você faz hoje e amanhã você não faz. Examinar-se a si mesmo é uma atitude, é um ato que você precisa desenvolver e fazer todos os dias, porque todos os dias nós temos algo para ajustar. Não importa a idade que você tenha, é certo que você sempre vai ter algo para aprender, sempre vai ter algo para se esmerar, sempre vai ter algo que o Senhor precisa provar em você, para que você seja ajustado conforme a vontade dEle. Amém? Quando Paulo fala sobre essa palavra do juízo, que às vezes a gente leva um susto com algumas palavras, com algumas terminologias, e aqui eu quero dizer que quando ele fala sobre juízo, ele não fala sobre o juízo de condenação final para a morte, ele fala sobre uma disciplina. Ele fala sobre como o Senhor, ele disciplina, ele precisa chamar para perto aqueles que não examinam-se a si mesmos. Então, é de interesse de Deus que nós estejamos nos alinhando para que a gente sempre se examine. Amém? Deus não nos condena no juízo não, mas é no juízo de nos trazer para perto e para nos conduzir na verdade. Amém? Eu gostaria que nós fôssemos agora para o livro de Tiago. A gente vai ver uma exemplificação de um homem, de um tipo de homem, tá? Isso que eu me refiro homem, eu falo sobre humanidade, amém? Isso, homem ou mulher, em termo de humanidade. Tiago 1. Verso 23. Diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu vou parar aqui para a gente dar continuidade em breve. A gente vai para o verso 25. Mas eu quero que a gente reflita um pouco acerca desse homem que olha para si, que vai até o espelho, que vê sua face, que vê a face natural. Tem algumas versões, eu li algumas versões, e uma das versões fala sobre face natural. Esse homem olha a sua face, mas ele sai, ele se retira daquele lugar e depois ele esquece. Isso eu lembrei de um exemplo sobre o que é esse tipo de homem. Primeiro, é um homem que olha para si, ele vê exatamente aquilo que ele precisa ajustar, ele examina-se a si mesmo, mas porque ele não persevera na palavra de Deus e porque sua mente não está renovada, ele olha simplesmente para a sua face natural, ele contempla o seu rosto, mas ele se retira, ele se afasta e ele diz, tudo bem, depois eu resolvo isso que eu estou vendo. E aqui está explícito para nós que ao passo que a gente vê
que a gente se expõe nesse lugar de que nós contemplamos a nossa face, é importante que a gente seja rápido em ajustar aquilo que está desajustado. E isso implica em nós estarmos expostos à palavra. Hoje, você está sendo exposto à palavra. Amém? Você está exposto à verdade e isso é uma rica oportunidade para que você reflita, examine-se a si mesmo, para que você esteja se alinhando à vontade do Senhor, amadurecendo e sendo aperfeiçoado. Amém? Então, esse homem que contempla o seu rosto natural, ele enxerga apenas a si mesmo. O ímpeto desse homem não será para as coisas do Senhor. Ele não vai se inclinar para as coisas de Deus, porque ele contempla apenas a si mesmo, mas não com o intuito de se deleitar na vontade de Deus e de ser transformado. Mas nós vamos ver o segundo exemplo de um homem que não só contempla a sua face, não só conhece o que ele precisa mudar, mas ele persevera e pratica a palavra do Senhor. E só assim nós conseguimos nos ajustar para viver a plenitude da vontade de Deus. Essa é a postura de um filho de Deus maduro. Amém? Então aqui no verso 25 ele vai dizer: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Esse homem não contempla, esse homem, essa mulher, ele não contempla apenas a sua face natural. Ele contempla, ele vê aquilo que ele precisa transformar, aquilo que ele precisa ajustar. Mas ele prontamente expõe-se à palavra de Deus e ele diz: tudo bem, perseverando e me expondo à palavra, eu pratico ela. E somente com a prática da verdade, somente com a prática da palavra, é possível que nós sejamos, que nós nos tornemos maduros. Se eu pudesse te dar 3 palavras para essa ministração hoje, para a gente poder, se eu pudesse resumir em 3 palavras, eu te diria: autoexame, o autoexaminar, se olhar para você mesmo, contemplar a sua face e perseverar na lei do Senhor. Segunda seria a maturidade, a gente vai entrar nesse tópico daqui a pouco. E a terceira seria aperfeiçoamento. Amém? Então, nós estaremos falando sobre esses 3 pontos importantes que vão permear aí a nossa jornada e a nossa caminhada, para que nós nos tornemos exatamente aquilo que o Senhor precisa que nós sejamos, para que a gente se desenvolva naquilo que o Senhor nos chama para viver. Amém? Então, eu gostaria de falar com você, rapidamente, sobre a questão da mente. No verso 23, a gente pôde ver, contemplar o que é uma pessoa que não se esmerou em praticar a palavra. Logo, se essa pessoa, se esse homem, se essa mulher não se esmera em percepção, em perceber, em olhar para si mesmo, logo, a gente pode fazer um link rapidamente com o que está escrito em Romanos 12 sobre a pessoa que não renova sua mente. Porque o Senhor fala que aquele que renova a sua mente, ele não vive nos padrões desse mundo. Pelo contrário, ele é transformado. Essa transformação é você tomar uma forma que não pertence a você. É você ser transformado em algo que você mesmo, na sua humanidade, na sua natureza carnal, jamais seria. Então, nós devemos passar por essa transformação, por essa metamorfose todos os dias. A renovação da mente não é para um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. É para todos os dias. Porque os dias maus, eles se apresentam diante de nós. Os dias bons também se apresentam diante de nós. Mas o que nos mantém firmes e inabaláveis, praticando a palavra, para que o nosso fim seja exatamente como esse homem que persevera na lei do Senhor, e está descrito aqui por Tiago, é que nós renovemos a nossa mente, estejamos firmes em praticar a palavra, porque o fim será sermos felizes em tudo aquilo que fizermos. Isso não é uma coisa que simplesmente vem na nossa mente. A palavra diz, e se a palavra diz, essa é a verdade. E nós somos conduzidos pela verdade. Amém? Uma mente fragilizada, uma mente não renovada, ela não tem ímpeto para as coisas de Deus. Só uma mente renovada pela palavra, só alguém que pratica o evangelho, ela tem um espírito forte, um espírito saudável, e ela é correspondente àquilo que Deus tem para ele.
cada um de nós, cada um de vocês, cada um que está aqui ou que não está aqui, mas que faz parte dessa congregação, é conhecedor do Senhor, tem algo reservado da parte de Deus. É nosso dever, é nossa responsabilidade que nós sejamos inclinados, que nós estejamos completamente direcionados para as coisas de Deus. Mas, Lícia, como eu faço isso? Esmerando-se e perseverando em praticar a palavra e renovar a sua mente. Amém? Agora, eu gostaria que nós fôssemos para o texto de Efésios 4. Efésios 4, 17 e 24. A gente vai ver agora em Efésios 4. Eu quero que você preste atenção em 3 palavras que nós vamos ler, dependendo da sua tradução, da tradução da sua Bíblia. Pode ser que ela seja um pouco diferente, mas as 3 palavras-chave para esse momento vai ser despir-se. A gente vai ver sobre despir-se, renovar-se e revestir-se. Amém? Eu quero que você guarde essas 3 palavras, elas são palavras-chave que vão fazer com que você reflita sobre esse texto de uma forma diferente, para que você compreenda que essas atitudes, elas mais uma vez, são responsáveis e inerentes a mim e a você. Deus não vai nos despir. Aqui a palavra não diz, eu vou despir você e você vai se revestir. Não, você vai se despir, você vai se revestir e você vai se renovar. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, que nos conduz a toda a verdade, que habita em nós, já está disponível. As coisas já foram disponíveis para mim e para você. Então, o ato que nós precisamos fazer é nos esmerar em cultivar e perseverar nessa mensagem, nessa palavra. Amém? Então, nós vamos ler Efésios 4, 17 e 24, que diz o seguinte. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade. Em algumas versões falam vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. E mais uma vez a gente pode linkar com Romanos 12. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Amém. Agora, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre essas 3 palavras. Considero palavras-chave que me chamam a atenção. E quando eu estava pensando hoje, refletindo acerca de revelação. Muitas vezes eu não sei você, mas às vezes eu pensava sobre revelação. E eu imaginava que era algo, uau, anjos subindo e descendo, e fogo, o céu tremendo, o céu se abrindo. Mas quando eu passei a experimentar do que era a revelação, que é uma transformação, e que ela não precisa de um dia especial para acontecer, ela pode acontecer num dia de muita dor, inclusive. Isso é a grande chave, é o que faz toda a diferença para que a gente valorize essa palavra tão poderosa e tão gloriosa. Eu vou compartilhar um testemunho rapidamente sobre essa questão de revelação, porque eu acredito que é muito importante que a gente entenda sobre o que de fato é a revelação da palavra de Deus. E uma vez eu passei por um momento de muita pressão mesmo, assim, trabalho, estudar, e tinha acabado de me casar, enfim, estava sendo uma grande... Estava tudo muito conturbado, vamos dizer assim.
E eu estava passando por um processo que eu ficava doente, mês sim, mês não, mês sim, mês não. E aquilo estava me incomodando. Meu Deus, tem alguma coisa... Fora essa correria muito grande, eu não conseguia compreender, porque teve um caso em específico que eu cheguei no hospital, eu não conseguia literalmente falar. E quando eu cheguei no hospital, a médica avaliou e disse, nossa, mas não tem nada aqui, está tudo limpo, a sua garganta não tem secreção, não fazia sentido eu estar do jeito que estava. E aí eu disse, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que um dia, a minha mãe chegou e disse, filha, leia Romanos 8. E eu já li Romanos 8 inúmeras vezes. E eu disse, tudo bem. Eu não raciocinei, eu simplesmente peguei minha Bíblia, abri Romanos 8, comecei a andar dentro de casa lendo, literalmente. Andando e lendo em voz alta, até eu chegar em Romanos 8:11, que fala sobre o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o mesmo que habita dentro de mim. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já li aquele texto, mas eu posso assegurar a você que aquele dia foi a revelação para que eu entendesse o que era necessário para que eu vivesse uma vida plena e de saúde. Eu declarei aquela palavra sobre o meu corpo e eu disse, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa verdade. E é sobre essa palavra que eu vou caminhar. Então eu continuei meditando e eu não sei você, a minha forma de contemplar essa revelação é chorando. Eu choro, eu me derramo, eu me emociono, porque eu compreendo, chega para mim com poder. E é isso que é a revelação. Você não precisa estar no culto específico, no mover sobrenatural, que é óbvio, é tangível e isso pode acontecer. Mas você pode receber essa revelação sobrenatural e muito poderosa num dia muito comum. Eu fui para o trabalho chorando, porque eu pensava nessa mensagem e eu dizia, Senhor, é isso. Eu recebi, eu compreendi. Isso é revelação. A revelação é a transformação. Amém? Aqui nós vamos voltando para as 3 palavras-chave. Eu quero falar um pouco sobre despojar-se. Na sua versão pode estar despir-se, mas despojar, eu já falei em alguns outros lugares que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, mas despojar ou despir-se traz um significado ou uma conotação de você tirar algo, obviamente, mas mais do que isso, na raiz dessa palavra, Paulo está dizendo, você vai se despir de algo, mas isso não é suficiente. Eu preciso que você lance com força para muito longe, a ponto que você não vai enxergar isso que você está se despindo. E ele fala de despir-se do velho homem. Isso também fala sobre você despir-se das obras da carne, ok? Aqui nós vamos ver também, além do despir-se, a gente precisa entender que tirar algo, que nos despir de algo, que lançar fora algo de uma forma muito distante, também precisa trazer o entendimento de que o velho homem, aquilo que, como o Benhu falou, aquilo que fica para trás, aquilo que fica no passado, ele na verdade, se opõe a tudo o que Jesus Cristo já fez por mim e por você na cruz. Quando nós vivemos, é óbvio que a gente vive, né? Nós somos um ser trino, nós temos uma carne, nós precisamos submeter essa carne ao Espírito de Deus, ao Espírito recriado, mas nós vamos lidar com questões e com situações, porque nós habitamos em uma carne, amém? Esse velho homem, essas obras da carne, elas precisam ser lançadas para longe com força, porque elas se opõem a tudo o que Cristo já fez por nós na cruz. E a nossa percepção de enxergar aquilo que nós precisamos mudar, ela fica comprometida quando a gente vive uma vida moldada por uma mente não renovada. Agora, falando sobre renovar-se ou renovam-se, aponta para um processo. A renovação, ela é um processo. A gente não para de crescer, a gente não para de avançar. Na verdade, um cristão estagnado, no sentido de examinar a si mesmo e de olhar para si mesmo, com o entendimento de que ele precisa mudar e passar por uma transformação, está em grande perigo. Em grande perigo.
Então, se você se encontra nesse momento hoje, Lícia, eu não sei o que eu preciso mudar, eu te aconselho a pegar a sua palavra, pegar a sua Bíblia, a se expor a ela e a orar ao Senhor, para que Ele te mostre aquilo que você precisa mudar e aquilo que você precisa transformar. Amém? Então, nós precisamos estar nos renovando, assim como Romanos 12 diz, continuamente, para que nós não estejamos nos amoldando aos padrões desse mundo. Amém? Então, o cristão que se avalia, o Filho de Deus que tem se avaliado, que tem caminhado nesse processo, ele compreende que em toda e qualquer situação vai existir uma oportunidade muito boa de ser aperfeiçoado naquilo que é a vontade de Deus. Agora nós vamos para a última palavra, que é revestir-se. Esse revestir-se, tem palavras que são óbvias, eu sei. Revestir-se a gente sabe que é colocar algo, que é vestir algo. A conotação ela é simples. Mas eu quero trazer para você, não só o significado, mas eu quero trazer para você um exemplo, uma exemplificação para que isso fique marcado na sua mente e no seu espírito. O revestir-se, ele significa você colocar muitas camadas de roupa. Muitas camadas de roupa. Nós que somos nordestinos, geralmente a gente não usa muitas camadas de roupa, com exceto nos momentos de frio. Mas eu acredito que se a gente viajasse para um lugar que realmente requerisse de nós mais camadas de roupa, nós colocaríamos roupas térmicas, nós colocaríamos mais uma camada de roupa e mais uma camada de roupa, até que fosse o suficiente para que nós estivéssemos seguros e quentinhos. Amém? É isso que Paulo quer dizer com esse revestir-se do novo homem. Ele quer dizer, esteja tão profundamente afundado naquilo que você já foi transformado, naquilo que você já tem recebido do Senhor, a ponto de que tudo que vão olhar para você é isso, é essa profundidade de você estar completamente revestido dessa nova criação, disponível, que tudo já foi feito por Cristo. Tudo que você precisa fazer é ser responsável por se revestir, porque o nosso Senhor, Ele não vai fazer por você. O seu esposo, a pessoa que convive com você, a sua esposa, seu pai, sua mãe, eles não vão revestir você por você, eles não vão te despir, eles não vão te renovar. Isso é algo particular. E nós somos chamados a esse lugar de responsabilidade. Quando a gente, como eu falei no início, o tema fala sobre regar, sobre plantar, e isso são ações completamente inerentes a mim e a você. O Senhor dá o crescimento, a palavra diz, o Senhor dá o crescimento. Mas a responsabilidade do ato em fazer sempre será do homem. Amém? Então agora eu gostaria de ir para a prática. Eu acredito que esses pontos, eles possam te ajudar a como é que você precisa se examinar, como é que isso pode acontecer de uma forma prática. Porque a gente fala sobre examinar-se a si mesmo, mas como eu faço isso de fato, de uma forma que seja efetiva e de uma forma que seja prática mesmo, que eu consiga praticar. Então eu vou te dar 4 pontos, amém? O primeiro é: conheça e reconheça as suas fragilidades e debilidades. Não adianta você só conhecer as suas fragilidades e debilidades. Você precisa reconhecer. Porque quem conhece, conhece. Ele sabe que está ali, que tem alguma questão para resolver, mas ele pode simplesmente deixar aquilo passar batido. Mas alguém que reconhece, ele diz, opa, é o homem de Tiago 1,25. Eu contemplo, mas eu sei que eu preciso transformar. Eu reconheço e por isso eu me exponho. Então, segundo ponto, exponha-se à luz da palavra. Não existe outra luz tão transformadora, tão revolucionária quanto a palavra de Deus. Não existe nada que vá nos trazer tanta clareza sobrenatural sobre as nossas fragilidades e debilidades quanto a palavra. Ela é o espelho diante de nós para que nós estejamos nos tornando aptos, maduros e aperfeiçoados. Então, nesse segundo ponto, sobre expor-se à palavra, eu gostaria de compartilhar mais um testemunho. Eu estava passando por um processo de luto, de perda,
e eu sempre fui muito de rotina. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. E pela manhã, eu trabalhava só um horário, pela manhã, a minha rotina era, eu gosto de praticar exercício físico, ia praticar exercício físico, voltava para casa, organizava algumas coisas, sentava para ler a palavra, me organizava e ia para o trabalho. Quando eu passei por esse processo de perda, de luto, a minha rotina, ela não existia mais. Eu não somente passei pelo processo, eu acredito que todos nós precisamos passar por um processo, mas eu estava me lançando naquilo. E chegou um tempo que eu li a palavra, literalmente, no escuro, a cortina fechada. Às vezes eu nem abria as cortinas de casa, do jeito que eu acordava, cortina fechada, eu fazia alguma coisa aqui, uma coisa ali, ia para o trabalho. E aquilo durou por algumas semanas, talvez, eu não lembro. Mas eu tive um sonho, isso já faz alguns anos, e eu acredito que esse sonho foi um sonho muito espiritual, porque me transformou. Eu lembro até hoje desse sonho com muita clareza. Eu sonhei que eu estava em um espaço cheio de caixas, muitas caixas, muitas caixas. E eu lembro que eu compreendia, não era que eu visse todas as caixas, mas era uma percepção, eu tinha um senso assim, na minha cabeça, na minha mente, de que eu estava em um lugar cheio de caixas. E aí, eu ia olhando e entendendo que eu estava num lugar com muitas caixas, e logo eu me aproximava de uma dessas caixas. Quando eu me aproximava de uma dessas caixas, uma fresta de luz começava a bater nessa caixa. E eu ia e abria essa caixa. Quando eu abria essa caixa, mais um pouco de luz entrava e eu abria a outra caixa. E quanto mais eu me dispunha a abrir caixas, mais luz entrava naquele ambiente. E, de fato, eu entendia que eu estava num ambiente com muitas caixas. No final, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, veio a nota, claramente, que foi esse segundo ponto, exponha-se à luz. Eu abri a janela. Abri todas as cortinas. Abri tudo. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu vou continuamente me expor à sua palavra. Eu vou continuamente me expor à luz do Senhor, porque eu já estava sucumbindo àquela tristeza, àquela perda. Eu estava sucumbindo na escuridão dos meus próprios pensamentos, da minha própria dor. E Deus, Ele não quer que isso aconteça com a gente. Ele espera uma resposta rápida, uma resposta que literalmente corresponde àquilo que Deus tem para nós. Deus tem vida para nós. Amém? Terceiro ponto, não seja compassivo com você mesmo. Esse ato que eu tive de já levantar, de abrir, de não ficar pensando, será que isso foi? Eu já tomei como algo espiritual, porque primeiro veio um sonho que aparentemente não tinha nada a ver com nada, tinha luz, e veio essa nota muito expressiva sobre exponha-se à luz da palavra, e foi uma coisa muito forte e muito específica, porque eu estava passando por um momento de muita escuridão, de muita tristeza. Então, eu não fui compassiva ao meu sentimento. Eu não parei para pensar e dizer, Senhor, mas eu tenho direito de sentir isso. Porque às vezes a gente tem isso, né? Eu tenho direito, mas eu estou tão triste, eu tenho direito. Eu tenho direito de ser irritada, eu tenho direito porque o meu passado já fez isso comigo, porque eu já sofri, eu tenho direito de ser como eu sou. E eu quero dizer para você que se o seu pensamento é que você tem direito de ser como você é, e isso tem sido um empecilho para que você avance e melhore, e se aperfeiçoe na vontade do Senhor, isso é um grande problema. O Senhor, Ele nos chama para sermos aperfeiçoados, para sermos melhores. O Senhor nos chama para que a gente caminhe de glória em glória em direção à maturidade e ao aperfeiçoamento. E quem tem esse pensamento de dizer, eu fui ferida, eu tenho direito porque eu sofri tanto. O Senhor tem cura para você, o Senhor tem restauração para o seu coração. Essa é a verdade. Então não seja compassivo com aquilo que você identifica e reconhece em você mesmo. Seja rápido, perceba, sonde o seu coração. Senhor, eu tenho sido, não sei, egoísta talvez. Eu tenho passado por um momento de tristeza e tenho aceitado isso. Eu não sei qual é a sua debilidade. Eu não conheço. O Senhor sabe. E Ele espera que você conheça e reconheça a sua debilidade. E se exponha à luz da verdade. Amém? Então, o quarto ponto eu já emendei, que foi sobre ser rápido. Seja rápido em
se arrepender, seja rápido em perceber, mas, sobretudo, seja rápido em corresponder ao Senhor. Ele espera correspondência de nós. Não existe relacionamento sem correspondência. Nós precisamos corresponder a Deus. Então, se o Espírito do Senhor já tem sinalizado para você o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, se você conhece as suas fragilidades e debilidades, a minha recomendação para você hoje é: seja rápido em ajustar-se ao Senhor. Sem arrependimento, sem ajustes, sem alinhamento, nós não somos aperfeiçoados. E o Senhor espera de nós aperfeiçoamento. Amém? A gente vai ver isso para finalizar. Então, nós precisamos alcançar um lugar de aperfeiçoamento e de maturidade que o próprio Senhor tem gerado a expectativa. Eu quero dizer para você que Deus tem expectativa na sua maturidade. Deus tem expectativa que você se mova para que você seja aperfeiçoado. Ele não quer que você fique o mesmo, para sempre o mesmo. Ele quer que você cresça. Amém? Agora eu quero falar rapidamente com vocês sobre maturidade. Maturidade, ela pode ser, pode ter em algumas versões na Bíblia, eu não vou ler nenhum texto, amém, para a gente poder remir aqui o tempo, mas maturidade pode estar descrito na sua Bíblia como alguém experimentado, como alguém experiente. Maturidade fala sobre alguém que é adulto, amém? Mas dos significados que mais me chamou a atenção sobre maturidade é alguém que é totalmente desenvolvido. Fale comigo, totalmente desenvolvido. Nós chegaremos a esse lugar se nós nos esmerarmos em continuar caminhando e perseverando na palavra. Amém? Maturidade não tem nada a ver, absolutamente nada, com a ausência de falhas, ou com o seu tempo aqui na igreja, ou com o quanto você sabe da Bíblia. Não tem nada a ver com isso. A maturidade também, porque nós nos tornamos adultos e nós vamos sendo aperfeiçoados, mas eu quero te dizer que não é apenas isso. E, principalmente, não é a ausência de falhas. Maturidade não se resume à ausência de falhas. Mas maturidade, ela pode ser descrita como um desejo ardente de alcançar novos níveis no Senhor. Novos níveis de aperfeiçoamento. Isso, a busca, o desejo de nos tornarmos maduros e aperfeiçoados, nos torna íntegros diante do Senhor. E integridade fala sobre algo inteiro, sobre estar inteiro, não dividido, não separado, simplesmente inteiro para o Senhor. Isso é o que a gente pode guardar no nosso coração, na nossa mente, como maturidade. Nós estaremos andando, buscando, desejando por níveis maiores no Senhor, para que nós estejamos sendo aperfeiçoados e estando íntegros diante dEle. Amém? Eu quero te dizer também alguns pontos, como você pode perceber, como é que tem sido, como é que você tem estado em relação à renovação da sua mente e como é que você pode se perceber no que você precisa melhorar, se ajustar. E eu tenho 3 termômetros para te dar, você pode pensar em outros, fique livre. Mas 3 pontos que a gente pode usar como termômetro para que a gente se avalie as nossas ações, reações, são aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca e o que tem permeado a nossa mente. Quais têm sido os teus pensamentos? O que é que tem guiado? Porque aquilo que a gente pensa, se você matura demais, você fala. Então, esses podem ser termômetros para você avaliar como é que tem sido. Será que eu tenho renovado a minha mente o suficiente? Deixa eu perceber como é que tem sido as minhas ações e as minhas reações. E aí entra, não seja tão compassivo com você. Poxa, eu não fui tão legal no trato com o meu marido. Seja honesto. Não fui tão legal no trato com o meu irmão na igreja. Seja honesto, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo e eu quero me ajustar mediante a sua palavra. Como eu devo tratar o meu irmão? Como eu devo tratar o meu marido? Senhor, eu percebo um sentimento que não vem do Senhor. Eu percebo uma atitude, um desejo de fazer algo que não provém de ti. Não seja
condescendente com você, não seja bondoso com você. Corrija. Se esse sentimento não vem do Senhor, se corrija. Porque tudo aquilo que você é, no seu particular, tudo aquilo que você é na sua vida, tudo aquilo vai transbordar aqui. Seja bom, seja ruim, seja natural, seja sobrenatural. Não tem nada que a gente viva no nosso particular que não seja derramado aqui. Sou muito mal-humorado em casa. Muito provavelmente, em algum momento, você vai ter um trato ruim com alguém aqui. Então, é importante que você seja alguém muito bem ajustado, para que você derrame bondade, graça, amor para os seus, e isso se derrame na nossa comunidade. Para que a gente, de fato, esteja sendo um corpo bem ajustado. Um corpo segundo aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Amém? Para a gente finalizar, nós já estamos indo para o final dessa ministração, para o final da mensagem. Eu gostaria de falar com vocês sobre aperfeiçoamento. Então, a gente passou aí por esses 3 passos. O primeiro, sobre avaliar, sobre nos examinar. O segundo, sobre o processo de maturidade. Nós precisamos estar nos expondo ao Senhor. E sobre o que é ser maduro, ou nos tornarmos maduros. E, por último, nós vamos ver sobre aperfeiçoamento. E a gente vamos nos manter em Efésios 4, mas a gente vai para o verso 12. Esse texto em específico, quando eu li na versão ARA, há alguns meses atrás, uma frase em específico saltou, mais uma vez, profundamente e tão fortemente que eu fiquei pensando naquilo e orando sobre aquilo durante dias e dias, que foi aperfeiçoamento dos santos. Se a sua versão for ARA, você vai identificar esse título, eu posso dizer assim. Então, vamos ler Efésios 4, 12, que diz o seguinte. 4, 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Fale comigo, maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Cristo é a cabeça da igreja. Diga comigo, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é aquele que reina e ele que é soberano. E é a ele que nós devemos nos submeter. Amém? Aperfeiçoamento, assim como maturidade, também tem uma conotação de processo. Nós estamos sendo continuamente aperfeiçoados à medida que nós nos expomos, mais uma vez, à palavra, às correções e a tudo aquilo que é necessário para que a gente, de fato, seja aperfeiçoado. Aqui, nesse momento, eu quero falar para você sobre 3 formas de sermos aperfeiçoados para toda boa obra do Senhor. Amém? Quero que você fique muito atento, a gente já está finalizando. Então, aperfeiçoamento, dos significados para aperfeiçoamento é sermos levados até o final de algo. Sermos levados até o fim de uma obra. Cristo espera isso de nós. Amém? Ele quer nos levar até o final, até que a gente cumpra o objetivo que está proposto para cada um de nós. Então, ele espera que nós estejamos procurando, buscando esse aperfeiçoamento. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre aperfeiçoamento é aperfeiçoados na santidade e no temor do Senhor. Repita comigo, aperfeiçoados na santidade e no temor do Senhor. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, verso 1. Diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoados, como a gente já ouviu falar, é um ato de continuidade. Nós estaremos sempre vivendo esse processo de aperfeiçoamento. E uma das formas de nós sermos aperfeiçoados para viver e completar toda a boa obra do Senhor é aperfeiçoados na santidade e no temor do Senhor. Nós precisamos, isso é requerido de nós. Amém? O temor do Senhor é o que vai nos levar, é o que vai nos conduzir a viver uma vida de obediência. Aquele que teme a Deus, obedece a Deus. Aquele que teme a Deus, ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Alicia, como assim? Deus odeia? Eu vou dar um exemplo que eu estava conversando recentemente com meu esposo. Deus odeia, ele abomina o divórcio. Ele ama casamento. Aquilo que Deus ama, eu amo. Aquilo que Deus odeia, eu odeio. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O que eu preciso fazer? Odiar o pecado e amar o pecador. Como o Ben fez aqui. Ele orou por aqueles que estão em pecados e obscurecidos no seu entendimento. Eu preciso fazer exatamente isso. Amém? Aperfeiçoados na santidade e no temor do Senhor. Segundo ponto, aperfeiçoados no poder de Deus. Ainda em 2 Coríntios 12, verso 9, quando Paulo roga a Deus, ele roga a Deus 3 vezes. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existe algo soberano que a gente precisa compreender, que é o poder de Deus sendo manifestado de uma forma plena e autêntica na nossa fraqueza. Às vezes a gente quer se encontrar nesse lugar de autossuficiência, de não preciso, deixa que eu resolvo, quando tudo o que o Senhor quer é que nós estejamos sendo aperfeiçoados na nossa fraqueza. E fraqueza que eu digo é você render-se ao Senhor, entendendo que você depende dEle. Essa é a grande expectativa de Deus, que você seja aperfeiçoado no poder dEle. Terceiro e último é aperfeiçoados no amor de Deus. Nós já estamos encerrando, encaminhando para o final. 1 João 4, no verso 10, que diz o seguinte. Eu vou ler o verso o 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Esse amor, o amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, esse não é o amor, por exemplo, entre esposo e esposa. É um amor de sacrifício, de entrega. É o amor do tipo de Deus. Esse amor, ele só pode ser aperfeiçoado quando nós entendemos que nós precisamos praticar esse amor com os nossos irmãos. Como cristãos, é requerido de nós que a gente ame uns aos outros, para que o amor de Deus, ele seja expresso nas nossas vidas e que isso sirva de testemunho. As pessoas não vão precisar que você abra a sua boca para dizer, olha, eu sou do Verbo da Vida, eu sou crente, eu sou... Não, à medida que você ama, à medida que você perdoa, à medida que você expressa a natureza de Deus, você tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Então, esse é o meu desejo para você hoje. Autoexame, maturidade e aperfeiçoamento. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Que o que caiu no seu coração, e que eu acredito que é uma boa terra, esteja florescendo pelo poder do nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque aqui estão homens e mulheres desejosos, ansiando em crescer, em aprender, em se esmerar
em aperfeiçoar-se e amadurecer. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu rogo ao Senhor para que a sua bondade e a sua misericórdia esteja se estendendo sobre essa igreja e para que, Senhor, nós sejamos aperfeiçoados na santidade e no temor do Senhor. Que nós estejamos sendo aperfeiçoados, Pai, no amor do Senhor e no teu poder. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que essa palavra que partiu do Senhor, que veio do Senhor, que ela caia no coração dos meus irmãos e transforme cada um deles de uma forma poderosa. Que a tua revelação chegue a eles e os transforme conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, porque o Senhor é bom, fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só um momento. Eu gostaria de só finalizar agora, realmente, agradecendo ao pastor Emiliano e Maísa pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder estar diante de vocês, servindo a vocês. Mas eu também gostaria de saber se existe alguém aqui entre nós que nunca reconheceu o Senhor, que ainda não o fez como seu Senhor e seu Salvador, que deseja no mais íntimo do seu coração passar por isso, ser transformado, ser aperfeiçoado, ser amadurecido. Se existe alguém aqui que deseja ardentemente fazer de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador, o Redentor da sua vida, você pode levantar a sua mão para que a gente possa orar por você e fazer esse ato solene e tão sublime. Alguém aqui? Amém, todos salvos. Alguém precisa de oração para cura? Amém, todos curados. Amém. Batismo no Espírito Santo. Alguém deseja ser revestido de poder? Amém, todos revestidos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sejam abençoados, em nome de Jesus.